Vamos lá então? Vamos com a decisão do STF, vamos de reportagem já, sobre os inadimplentes que podem ter CNH e passaporte retidos. Vai, diretor, pode pôr no ar aí. A mais polêmica decisão da história do STF pode atingir frontalmente milhões de brasileiros. Com enorme desproporção, foram autorizadas pelo STF cumprimento de medidas como apreensão de passaporte ou da Carteira Nacional de Habilitação para devedores. Dados apontam que 69,83 milhões de brasileiros estão com o nome restrito, traduzindo quase metade da força de trabalho nacional. Uma medida duríssima num país cuja tradição é exatamente o oposto. A maioria do plenário da Corte acompanhou o voto do ministro Luiz Fux, relator da ação. O questionamento sobre o artigo 139 do Código de Processo Civil, que trata do descumprimento dessas determinações, foi proposta pelo Partido dos Trabalhadores. O artigo do Código do Processo Civil ainda prevê a suspensão do direito de dirigir e a proibição da participação em concurso e licitação pública. Para o ministro, a norma é válida para que a Justiça faça valer as determinações das sentenças, desde que não viole os princípios fundamentais. Muito bem. Tá aí então, senhores e senhoras, a reportagem explicando. Agora é o seguinte, eu não vou participar do debate, né? Porque eu dou os meus pitacos aqui, e tem gente até que fica aborrecida de eu estar dando pitaco, mas eu vou fazer uma introdução agora para explicar, entendeu? Para que as pessoas entendam o que é isso. Essa decisão do STF, isso não é nenhuma novidade, gente. Não é novidade. Isso existe desde 2015. Desde 2015 já tem essa medida prevendo a apreensão de passaporte, de CNH, o impedimento, né, em concursos para devedores. Isso desde 2015, nós estamos aí há 8 anos. Por que que isso agora veio em evidência? Porque o PT, o Partido dos Trabalhadores, entrou na Justiça, fez um pedido, entrou na Justiça, alegando a inconstitucionalidade disso. Dizendo que isso é incondicional, né, pedindo que fosse revisto, porque no entendimento do Partido dos Trabalhadores é uma medida inconstitucional. O STF não, se reuniu, eu acho que só o voto do Fachin, parece, foi o único voto contrário, os outros 10 juízes entenderam, não, que vale e está valendo. O que acontece, gente? Não é assim. Eu conversei, hoje à tarde eu liguei para um juiz, amigo meu, um juiz do trabalho, ele disse que desde 2015 ele desconhece alguém que tenha aqui no estado que tenha sido enquadrado nessa medida. Ele desconhece, ele é juiz do trabalho, ele nunca chegou a esse extremo, né? Como é que isso pode acontecer? Da seguinte maneira, se a pessoa tem uma dívida, né, e ela não quer pagar de jeito nenhum, isso vale, na verdade, para quem é caloteiro mesmo, né, e fica esnobando a justiça, fica tirando sarro com a justiça. Por exemplo, tem uma decisão judicial para pagar uma dívida. Aí o cara diz que não tem dinheiro, não pode, está devendo não sei o quê, né, não tem como, não tem nada no nome dele, não tem nada, absolutamente nada. O cara diz que é um Zé Ruela, tipo o Cícero Moura, assim. Um Zé Ruela, né, trabalha de dia para comer de noite, essa coisa toda. Tá, muito bem, ok. O sujeito faz essa defesa para a justiça, explica para o juiz, ó, doutor, eu não tenho como pagar, etc, etc. Aí, só que no entanto, o credor, por exemplo, sabe que isso é um migué. O cara está dando um migué. E aí ele mostra para o juiz aqui, excelência, ó, o cara disse que não pode me pagar 10 mil reais que está me devendo, mas olha aqui a rede social dele. E hoje tem uma cambada de besta aí que vai para a rede social ostentar, né? Aí mostra para o juiz, ó, o malandro está em Paris, né, tá na China, tá nas pirâmides, olha aqui, e não paga a dívida. Mas está aqui, ó, ostentando. Ou está com uma Mercedes, entendeu? Um carrão da moda, um carrão de bacana e não paga a dívida. Aí, nessa condição, né, diante disso, dessa comprovação, porque ó, tem uma série de medidas até o juiz decidir, né, que o devedor
tenha a carteira apreendida, o passaporte apreendido, né? E isso está no artigo 835 do processo civil. Tá? Se você quiser dar uma pesquisada, alguém que está prestando atenção, que não entendeu, né? Então, diz mais ou menos isso, né? Que o devedor mentiu para a justiça, mentiu para o juiz. Ele disse que não tem, que está difícil, que perdeu o emprego bom que tinha, que trabalhava, tinha um emprego bom ganhando R$3.000, agora está ganhando 1.200, salário mínimo, não sei o que, não tem como pagar. Ok. O juiz sempre parte do princípio que a pessoa está falando a verdade, né? Mas aí o credor consegue cobrar, consegue provar que é um migué, que isso tudo é um migué, entendeu? Aí, nessa condição, o juiz pode determinar, né? Só que tem outras séries de medidas, né, que antecedem isso, até chegar essa decisão extrema. Eu vou começar aqui com um operador do direito. Estou com 2 operadores do direito aqui, o meu querido Samuel Costa e o Arnaldo Lourenço. Mas, Samuel, é mais ou menos isso do meu grosso modo de falar, né, do meu jeito, o meu jeito meio desconhecido de falar do direito, é mais ou menos isso, né? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Então, Cícero Moura, parabéns, viu, pela ponderação, uma linguagem bem didática a todos. Acho que a tua formação, por ser, né, formado em letras português, te permite dar mais esclarecimento à população de uma forma bem pragmática. É interessante, pessoal, a gente analisar 2 prismas. No primeiro, com o advento da emenda constitucional 45 de 2004, foi revogada a prisão do depositário infiel. Ou seja, antes mesmo da promulgação dessa emenda constitucional, aquele indivíduo que era depositário infiel, ou seja, que financiava um carro, etc. e ficava inadimplente, ele poderia resultar na prisão dele. E a outra modalidade é que ainda permanece até nos dias atuais, que é em detrimento da pensão alimentícia. E o STF, o Congresso Nacional, entende que tem um caráter alimentício. Então, e a Constituição de 88, ela preconiza da seguinte forma, que é vedada prisão civil. E aí, mais uma vez, o Partido dos Trabalhadores, como verdadeiros vigilantes, sentinelas atalaia, cumprindo com sua função mandamental, que é de legislar, e esclarecer também, por ser um dos legitimados, a interpor essas ações atinentes a referida matéria mediante ao Supremo Tribunal Federal, tentou esclarecer esse tipo de modulação, ou seja, que na última instância, depois de exauridas todas as tentativas e comprovado a má-fé objetiva do devedor, suspender o passaporte, a CNH, proibir, né, vedar que ele participe de processos licitatórios, de certames públicos e etc. E aí, o que é mais interessante de tudo isso, pessoal, é que foi necessário que o Poder Judiciário viesse a esclarecer essa tônica. E aí, bastava alguns dos legitimados, né, no Congresso Nacional discutir nas comissões temáticas e regulamentar. Por omissão legislativa, teve que vir o Supremo Tribunal Federal dizer o direito e por unanimidade. Um outro fato curioso é que, na outrora, né, mais de 10 anos atrás, foi promulgada uma súmula vinculante, que é a súmula 25, que versa sobre essa referida temática. Então, apesar de ser, né, danosa essa medida aí, que, ao meu sentir, pode ferir alguns princípios, o STF pacificou o entendimento, quase que a unanimidade, né, apenas um voto divergindo, esclarecendo que pode sim o Poder Judiciário entrar com essa medida taxativa, imperativa. Outrora, antes da emenda constitucional 45 de 2004, resultava até mesmo uma prisão. Então, houve uma evolução, uma mutação legislativa e foi mais benéfica ao réu. Muito bem. E olha só, eu já recebi 3 mensagens aqui, né, por conta disso, me perguntando a mesma coisa aqui. Um amigo é mototaxista e o outro é motorista. E ele me pergunta, tá, mas e os motoristas? O cara que é motorista, que trabalha como motorista, vai ficar sem carteira? Eu disse, não, olha só, explicando. Motorista profissional não entra nessa regra. Não entra. Porque o próprio STF diz que direitos fundamentais, né, como o trabalho, não podem ser violados. A carteira é um instrumento de trabalho dele. Então, um direito fundamental como o trabalho não pode ser violado. Entendeu? Aí vai se tentar cobrar de uma outra maneira, que não seja retirando a carteira, né, de motorista. Moisés, boa noite, seja bem-vindo. Seu comentário sobre esse tema.
Boa noite, Cícero. Boa noite a todos os nossos colegas de bancada, ao excelentíssimo senhores telespectadores, que eu chamo de Nação Rema, né? É mais um grupo de amigos, de irmãos aí que a gente ganhou, que é a Nação Rema, né? Então, a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Com relação a essa questão, Cícero, eu sou temeroso, estou preocupado. O ministro Salomão, do STJ, Cícero, indeferiu um pedido desse de uma faculdade onde o aluno devia 16 mil reais. O aluno estava devendo 16 mil reais, precisava viajar, Samuel, para fazer um concurso, fazer uma atividade, e o passaporte dele estava sendo requerido pela instituição de ensino. CNH, passaporte, estava requerendo tudo. O ministro, na sua decisão, disse, o juiz tem a autoridade de determinar medidas coercitivas a fim de induzir o indivíduo a pagar a dívida, Chico. Mas não a ponto, Samuel, de ferir a liberdade de locomoção da pessoa. Não a ponto de ferir a Constituição, que o artigo 5º da Constituição garante o direito à livre locomoção. E concurso? Esse rapaz fez a faculdade, não consegue pagar a faculdade, e ele faz uma faculdade para arrumar um emprego, um concurso. Como é que ele vai prestar um concurso se ele está proibido de fazer concurso, sabia? Nessa determinação, você fica proibido de prestar concurso. Você fica proibido de viajar. Aí eu pergunto, se o cara é militar, precisa fazer uma missão, vai viajar como? Mas vai para que lugar? Moisés, é uma medida, e isso eu conversei com 2 juízes, e um deles me disse que isso é uma medida extrema. Depois que a justiça tentar todos os artifícios, né, os dispositivos que tem para que o credor possa receber a dívida, né, e a justiça... E outra coisa, para essa medida extrema, a justiça tem que ter a certeza de que o camarada está dando um miguezão. Porque o cara tá querendo ser caloteiro mesmo. Porque eu tava lendo aqui a decisão do juiz Salomão, lá do STJ, essa dívida de 16 mil por uma faculdade, me pareceu, e até a própria justiça, entendeu desproporcional. Sabe qual é o meu medo, para você que está em casa? O meu medo é passar a cabeça, né? Depois que passa a cabeça, aí, meu irmão, começar esse negócio de dar sentença. Começou uma sentença, vem uma, vem duas, vem três, aí o negócio pode descambar. E aí a sua liberdade está em risco. Se você quer fazer um concurso para poder pagar a conta, você já está fora. É um precedente perigoso na minha visão. Eu respeito decisão judicial, mas eu acho isso um precedente muito perigoso. Ora, se eu consigo entrar nas redes sociais e mostro que o cara tem mansão, tem palácios, eu levo isso para o juiz bloqueia os bens, bloqueia o iate, bloqueia o jet ski dele, faz um outro trabalho. Mas proibir de fazer concurso, tomar passaporte, tomar CNH... Você concorda com o pedido do PT, então, né? Que é inconstitucional. Eu concordo com o pedido do PT. Eu acho que entra muito na questão da liberdade individual, entra muito na questão aí da pessoa humana. Você o PT acertou agora, né, Moisés? Nessa questão, acredito que sim, Samuel, porque você perde a personalidade de pessoa humana. Você não pode fazer concurso. Você que está em casa, me diga uma coisa. Sem poder fazer concurso, sem habilitação, sem passaporte, sem poder fazer... Você é o quê? Você é um nada. Você perdeu a sua personalidade de pessoa humana. Muito bem. Arnaldo Lourenço, boa noite. Seja bem-vindo. Sua vez. Bom, primeiramente, meu boa noite aos nossos telespectadores que deixam de assistir programas de entretenimento muito importantes para poder ouvir as opiniões políticas que nós temos aqui. Mas você acha que tem programa de entretenimento mais importante que o nosso? Eu vou ser passional. Esse é o melhor programa do horário e não tem para ninguém. É por isso que eu estou agradecendo, pessoal. Ah, tá certo. Entendeu? Então, agradecer aí aos nossos velhinhos, pessoal, né, que sempre estou conversando com esse pessoal, e os novos também, que a gente sai, e eles elogiando o programa. Uma boa noite para o Chico Holanda, boa noite Moisés, Cícero, Samuel e toda a nossa técnica. Mas eu sou obrigado a divergir um pouquinho dos meninos. Primeiro pelo seguinte: se você não pode carro-dia, você não carrega para atuar. Quem não tem dinheiro, não faça dívida. A gente tem que dar um passo do tamanho do pé. Eu não concordo com essa atitude do PT em tentar trazer para si uma questão de proteger, como bem diz o Cícero, caloteiros.
Eu acho que está assegurado o direito de ir e vir, mas está segurado também o direito de ser honesto. Mas isso não é uma regra geral, não, viu, não é, eu sei. Eu tô falando, muita gente está devendo, não é porque o cara é caloteiro, por alguma condição no meio do caminho. Quer que eu diga uma coisa para você? Eu nunca tive cartão de crédito. Nunca. Por isso eu não tenho crédito. Eu estou querendo comprar uma televisão, uma certa empresa aí, e eu vou ter que juntar o dinheiro para comprar porque eu não tenho crédito. Mas, em compensação, também não tenho dívida. E o perigo dessa legislação é o seguinte: nós vamos encher o Brasil de motoristas de aplicativo, de motorista de não sei o quê, então, porque eles vão migrar. É muito mais fácil você migrar, fazer uma carteira de R$300 aí, transferindo sua carteira para virar um motorista de aplicativo, sua carteira, sem você ser, do que você pagar a dívida de 16 mil como... mas, amigo, se a justiça descobrir que você fez isso para dar migué... Mas aí que eu estou falando. Então, mas eu estou dizendo... ela descobrir... 171. Você é inocente. O malandro, tem muita gente malandro no malandro. É malandro. Tem muita gente... Mané. Então, eu acho de uma bobagem tão grande, deveria arrumar mecanismos, então, já que quer inflexibilizar essa condição, botar regras mais duras, como tem. Eu posso pagar e não consigo comprar. E eu fico pasmo como é que tem gente que não tem porcaria nenhuma, é um 71 dos infernos, faz empréstimo em banco, matricula em faculdade, faz tudo, dá o tumé e o velho que paga as coisas não consegue. Eu não consigo entender. Eu sou contra o desonesto. Então está abrindo uma porta para mais... Mas no meio do caminho pode vir uma doença, pode vir um desemprego. Aí é outra... A vida é feita de imprevistos, Buiu. O Cícero falou que são as exceções. A vida é feita de imprevistos. A vida é feita de imprevistos, mas não é feita de caloteiro. Então para você o cara que está devendo é caloteiro, ele não tem imprevisto. Dependendo da não situação, pode vir uma doença. Se você não pode pagar, para que você comprou? Não, mas eu estava empregado, e se eu perdi o emprego, Buiu? Gente, para de comprar. Não, mas a dívida já está feita. Mas não, aí você está sendo incoerente. Tem justificação. Negativo. Não, eu não. Acho que todo mundo aqui, Arnaldo, fala da mesma coisa. Todo mundo aqui fala da mesma coisa. Gente, resumindo, tem que ser comprovado o dolo. O que é o dolo? A vontade, um ano. Claro. Qual é a vontade, hein? O cara que foi lá por motivo fortuito, agiu por culpa, poxa, por superveniência alheia à vontade dele, caiu um trovão no joelho dele e ele ficou impossibilitado de trabalhar. Outros 500. Aí outras coisas. Quanto a essa situação extrema... Porque o cara que é honesto, se o indivíduo está preparado para fazer o concurso público... Ele vai lá e negocia. O direito de peticionar, o mandado de segurança, não está descabido não, Moisés. Não. Eu acho o seguinte, ó, que houve que de todo esse erro foi do Congresso Nacional. Houve ou não houve omissão legislativa? Sim. Aí, devido à omissão legislativa, aí o Partido dos Trabalhadores... Samuel, você sabe o que eu falo? Por exemplo, o Moisés... Tá bom, Buiu, conclua. Tá, vou concluir. Vai ficar só Moisés, em você. A faculdade, ela paga salário para professores, para zeladores, para pessoas. As pessoas têm que honrar o compromisso com ela para que ela possa honrar com o outro aí. Então, eu sou contra todo e qualquer tipo de passo maior do que as pernas. As pessoas têm que pensar, elas têm que analisar, saber se o poder de endividamento dela é condizente com a realidade que ela vive e que ela possa pagar. Porque numa abertura dessa, a gente está abrindo possibilidade aí, o caloteiro, bom, porque, pobre paga as contas, viu? Pobre paga a conta. Quem não paga a conta é rico. Muito bem. A propósito, senhor Arnaldo, se o senhor quiser comprar uma TV usada, eu tenho uma Telefunken com seletor lá em casa. Se quiser... Não, essa aí você pega e... Seu Chico Seu Chico Holanda, boa noite. Seja bem-vindo. O seu comentário sobre esse tema. Boa noite, Cícero, Moisés, doutor Samuel, doutor Buiu, que chegou de viagem agora, né? A senhora e o senhor que nos assiste, nos acompanha nesse momento, amanhã ou pelas redes sociais. É sempre um prazer estar aqui. É um tema, o Cícero, que eu vejo o seguinte. Eu, até como empresário, a gente não concorda com aquelas pessoas que deixam pagar suas contas. Agora, eu acho o extremo quando vem tirar a carteira de habilitação, Bem, quem deve realmente, o passaporte, até ok, tira o passaporte, porque se a pessoa tem condições de viajar, tem que pagar a conta. Agora, a habilitação, proibir de participar de concurso, e até é o seguinte, não ficou explícito na decisão do STF que é só exceções.
E aí, quando tem uma decisão, agora tomada como, vamos dizer assim, Como regra, né? Como regra. Aí, daqui para frente, vai valer para todos. Não vai ter regra separada. A lei não está dita lá, que há exceções. E eu não posso acreditar que nós temos hoje mais 60 milhões de brasileiros com débitos negativados. E esses 60 milhões de brasileiros, nem todos estão negativados por ser picareta, por ser aquelas pessoas que realmente não gostam de pagar as contas. Como o Moisés falou, tem muitas pessoas e aquelas pessoas mais humildes, ele só compra uma TV em 12 parcelas, 16 parcelas. E se nesse intervalo ele perde o emprego, como é que ele vai conseguir pagar? Ou então, se durante mesmo esse período tem alguém da família, e como a nossa saúde no Brasil todo é precária, e às vezes precisa você procurar o particular. Mas você não vai deixar de pagar a sua conta para você cuidar, salvar a vida de um filho seu. Pois não, Cícero? Não, Chico, me desculpa interromper você, já interrompendo, é que a decisão ela é muito clara, entendeu? Se tiver essa condição de que, por exemplo, você tem uma empresa, você é empresário, você tem um cidadão que por algum motivo, enfim, fez uma compra, não conseguiu pagar, e ele perdeu um emprego, ele não tem como pagar, ele esclarece isso para a justiça. Ele vai mandar isso para o juiz. Ó, excelência, eu não pude pagar porque eu fiquei desempregado, ou ainda estou desempregado. Estou recebendo um seguro-desemprego. Não, Arnaldo, o cara vai colocar o argumento dele para o juiz, e aí o juiz que entende se cabe ou se não cabe. Sim. E aí a pessoa que está desempregada vai ter que buscar onde? Lá, a Defensoria Pública, que aí vai esperar meses para ser atendido. Ou seja, a dívida até caduca. Caduca e não é atendido. Ou seja, se ele não tem dinheiro para pagar a conta, ele não tem dinheiro para pagar um advogado. Dependerá da Defensoria Pública. Então, essas coisas, para quem o STF lá, que os ministros ganham muito bem, comem caviar todo dia, é fácil tomar decisão. Agora, quem conhece de fato a necessidade das pessoas, quem de fato, igual eu, que vim lá de baixo e sei como que é a dificuldade das pessoas que não têm esse poder aquisitivo, tá? Eu acho que foi, como eu disse, eu não concordo, eu acredito, tem o SPC, tem o Serasa para negativar, para não ter crédito banco, mas tirar a carteira de habilitação, tá? E que muitas pessoas precisam para se locomover, tá? É muito complicado. Então, eu eu não tenho dúvida que parte dessa lei, dessa tomada de decisão pelo STF, poderia ter sido amenas, porque nós vamos ter muitos brasileiros, tá, que, para buscar seu direito, não tem dinheiro para pagar advogado e vai ficar à mercê, e vai ficar ainda em maior dificuldade, às vezes, pessoas que têm filhos de menores, a esposa. Então, nós teremos um momento, para algumas famílias brasileiras, muito mais difícil. E, nesse caso, eu aqui concordei e concordo com o PT, nessa defesa que ele fez da sociedade. Como eu sempre defendi aqui, eu sempre digo, eu defendo o que é melhor para a sociedade. E, por isso que eu digo, eu não tenho político assim de estimação. Eu defendo o que é melhor para toda a sociedade de Rondônia ou do Brasil. Muito bem, o Arnaldo pediu 30 segundos. Eu volto a frisar e dizer o seguinte: o cara que não tem o dinheiro para pagar a conta, a carteira de motorista dele é o mínimo, porque se ele não tem dinheiro para pagar a conta, ele também não tem dinheiro para ter carro. E nem para abastecer. E se ele tiver o carro, ele tem que vender o carro para pagar a conta dele. Arnaldo, você está generalizando. Não estou generalizando. Que não estou falando, não. Peraí, não. gente, calma aí. Eu estou falando questão de dívida e nós estamos falando sobre caloteiros. Eu não estou falando sobre os demais. Porque já está muito bem esclarecido que o profissional do volante, o cara que trabalha com aplicativo, que trabalha com táxi e tudo, que a carteira de motorista certo, o cara tem um carro, é não paga dívida, é caloteiro, certo? Não tem um carro e não paga dívida, vende o carro. Veja só, ele tem um carrinho velho. Pagar. O carro financiado. Carro financiado. Então devolve o carro. Mas sabe não, é verdade, não, gente. Olha, Chico, só um minutinho. Gente, nós temos que fazer o seguinte: infelizmente, esses juristas, esse povo chegou ao ponto de dizer que o povo tem que aprender a ser honesto e andar com as suas próprias pernas e dar o passo do tamanho da perna. Moisés, ficou muito fácil hoje, Moisés. Eu quero 30 segundos também. Muito fácil você ter um cartão de crédito hoje, que é um dinheiro de plástico, é um dinheiro ilusório.
com juros escorchantes, mas você está com ele no bolso, você acha que aquele é de chegar lá e vapt. E depois o cara entra em dificuldade. Isso ele ganhando do. Mas aí, quando pediram para colocar ganhando. a educação financeira nas escolas, o PT foi contra. Não, eu Eles não sei foram contra. se foi Vamos contra colocar a ou não educação foi. financeira pro povo. Mas eu quero deixar o meu ponto de vista aqui, Buiu. Só um minutinho, mas eu estou dando a minha opinião sincera daquilo que eu acho. Gente, se eu não posso, eu não vou. Eu estou fazendo agora uma mudança lá no meu estabelecimento, mas vou fazer. A expectativa, todo mundo quer fazer de uma vez. Eu não. Eu vou fazendo devagarzinho, talvez no meio do ano eu esteja bem. Deixa eu só fazer uma ponderação aqui, Cícero. Eu até parcelo a minha telefônica para você. Eu já falei que você eu quero faz fazer uma com ela. ponderação aqui. Você que está em casa, presta atenção numa coisa. Se você tiver um dinheiro para receber da prefeitura, do governo do estado, de qualquer órgão desse público aí, do governo federal, quem quer que seja, vai ter apreensão da CNH, do comandante da instituição, do ministro,